Boa noite mais uma vez. Eu quero convidá-los para a reflexão de hoje a abrir o texto bíblico na carta de Tiago, capítulo 2. Tiago, o capítulo 2. E nós vamos ler do verso 14 ao 19. Tiago 2, 14 e 19. Vai passar aqui também atrás de mim, se você não está com a sua Bíblia, seja ela de qual versão for, papel, digital, enfim, vai passar aqui uma versão similar à minha. A minha versão é a NVI antiga, a antiga versão da NVI. A NVI foi atualizada e o nosso programa atualizou para a nova versão da NVI. Então, mesmo as duas sendo NVI, não fica igualzinho, porque a minha é uma versão um pouco mais antiga, essa que passa aqui é mais atualizada, mas dá para você acompanhar comigo. Tiago 2, 14 a 19. E o texto diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Queridos, esse é um texto da palavra de Deus, um texto de Tiago, irmão do Senhor Jesus, mas um texto que é polêmico. Por muito tempo, esse texto foi encarado como um texto polêmico, principalmente ali no início da Reforma Protestante. Martinho Lutero, que foi o grande reformador protestante, ou pelo menos um dos grandes reformadores da Reforma Protestante, ele era contra Tiago. Martinho Lutero fez uma tradução da Bíblia, e na Bíblia de Martinho Lutero, ele não colocou a carta de Tiago. Ele colocou depois como um apêndice, como algo assim, um livro lá no final, que se alguém quiser ler bem, se não quiser também não faz falta. Porque Martinho Lutero entendia que Tiago falava demais sobre obras, que Tiago evidenciava demais as obras, a importância de se fazer obras, e ele se alinhava mais com o discurso de Paulo, que Paulo fala da salvação pela fé, que nós somos salvos pela fé, e é pela fé somente, sem as obras. E Martinho Lutero, a princípio, não entendeu essa dinâmica, e ele pensava que o que estava sendo descrito aqui é uma separação, uma divergência entre fé e obras, e você tinha que escolher. Ou você abraça as obras e vive uma vida fazendo obras, ou você abraça a fé e vive uma vida em fé, e vai rompendo em fé, e vai vivendo em fé. Então, era mais ou menos o que o Lutero entendia. E com esse entendimento, ele pensou: não, eu não posso deixar um livro que fala tanto de obras e que aparentemente deixa a fé de lado, não posso deixar esse livro na minha Bíblia. E Martinho Lutero tirou a carta de Tiago da Bíblia dele. Depois, mais velho, Lutero voltou atrás e colocou de volta a carta de Tiago, junto com as demais cartas pastorais, e a Bíblia do Lutero ficou igual às outras Bíblias mesmo. Porque ele entendeu o que eu gostaria que nós entendêssemos hoje. Esse texto de Tiago não está fazendo uma distinção, ele não está querendo fazer uma divisão entre fé e obras. E a gente vai ter que escolher um dos dois. O que o Tiago está dizendo é que existem dois tipos de fé. Uma fé que é viva e uma fé que é morta. Existe uma fé que salva e uma fé que nos deixa paralisado no mesmo lugar e a gente não sai dali e fica ali. Uma fé que é transformadora e uma fé que é inútil, que é crendice, que é superstição, que é conto da carochinha.
É a gente ficar acreditando em coisas mágicas, esse tipo de fé. O que o Tiago está fazendo é distinguir isso. E ele está dizendo, há uma fé que produz vida, que produz frutos, que nos leva à ação. E há uma outra fé que não leva ninguém à ação, que não faz nada por ninguém, uma fé que é morta e deixa a pessoa ali nessa condição de morte. É disso que nós vamos falar hoje, de fé. E eu gostaria de falar tendo uma frase como o bordão aqui hoje, tendo uma frase como guia. A frase é, você entendeu fé errado se... E aí vem os pontos que eu vou colocar. Primeiro ponto, com base nesse texto, você entendeu fé errado se você acha que a fé serve para mover Deus. Você entendeu fé errado se você acha que a fé serve para colocar Deus em movimento. Então você tem fé, você tem uma atitude de fé, você toma uma coragem, algo, uma atitude, um ato profético, você faz algo para ativar Deus. Deus está lá no céu, parado, sentado no trono. E nós estamos aqui. E nós vamos exercendo fé. Nós vamos fazendo atos de fé. E chega um momento que a nossa fé é tanta que aí Deus é ativado. Tem uma frase que diz que a fé é o motor, a fé é a engrenagem, a fé é a alavanca que move a mão de Deus. Uma frase bonita, você colocar assim a sua foto com as mãos erguidas na igreja e colocar lá assim, a fé é a alavanca que move a mão de Deus. Mas não coloca não, é uma frase bonita, mas está errada. De acordo com Tiago, a fé não serve para mover Deus, até porque Deus não está parado. Deus está sustentando o universo, Ele está sustentando a criação, Ele tem todas as coisas nas suas mãos, Deus está em pleno trabalho. Jesus disse no Evangelho de João, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Nós servimos a um Deus que é trabalhador, nós não servimos a um Deus relapso, preguiçoso, encostado, acomodado. Nosso Deus trabalha, Ele está trabalhando agora. A nossa fé não serve, não tem por objetivo mover Deus, mover a mão de Deus, como se Ele estivesse parado. Tiago está nos dizendo aqui que a nossa fé serve para nos mover. A fé serve para nos colocar em ação. Deus já está fazendo, Deus já está trabalhando. O problema é que às vezes nós queremos exercer fé para que Deus faça, para que Deus haja, para que Deus trabalhe, e nós nos esquecemos que a fé deve nos colocar em ação. Imagina a circunstância, chega um irmão, uma pessoa aqui e diz assim, Vinícius, eu estou com fome. Aí eu falo, irmão, vem aqui à frente. Ele vem. Eu falo, irmãos, estenda as mãos, vamos orar por esse irmão. Espírito de fome, em nome de Jesus, saia dessa pessoa. E eu ministro agora a prosperidade, eu ministro agora a graça de Deus, e eu tiro e eu quebro todo o laço do inimigo, e agora vem a prosperidade de Deus sobre essa pessoa. Toda miséria está amarrada, eu abro os caminhos, e eu profetizo bênção e riqueza sobre essa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode ir embora, meu irmão. Se o Tiago estivesse perto de mim aqui, ele ia falar assim, o que é isso, Vinícius? E eu ia falar para o Tiago, eu sou um homem de fé, eu estou exercendo fé. Eu, inclusive, liberei os caminhos dele aqui, eu liberei tudo, para que ele possa agora ter uma vida próspera, uma vida sem travas. Agora ele vai romper, porque eu orei, eu sou homem de fé. E provavelmente o Tiago diria para mim, olha Vinícius, você pode ser feiticeiro, você pode ser, às vezes até pilantra, mas homem de fé você não é. Porque se você realmente tivesse fé, a sua fé te colocaria em ação para você resolver o problema dessa pessoa. Ele está com fome. Vá lá você e compre um prato de comida para ele. Vá lá você e faça alguma coisa por ele. O que você está fazendo é jogar nas costas de Deus. Vai com Deus, Deus te abençoe. Vai lá que Deus vai resolver a sua situação. A fé é aquilo que nos dá tamanha convicção, que nos coloca para agir, que nos coloca em ação. Nós cremos tanto
Isso é tão importante para nós, isso é tão caro para nós, Jesus nos afetou tanto que nós agimos conforme a fé que professamos. Fé não é para colocar Deus em ação, fé é para nos colocar em ação. Mas você também entendeu fé errado se você acha que fé é só acreditar em Deus. O que é fé? Fé é acreditar em Deus. Muitas pessoas têm essa dificuldade, não percebem essa diferença entre a fé e crenças. Nós temos crenças acerca de Deus. Nós aprendemos desde pequenos crenças acerca de Deus. Eu acredito que em algum momento é possível que você já tenha passado por aquilo que nós chamamos de crise de fé, que é quando você começa a duvidar, a questionar algumas coisas relacionadas a Deus. Na maior parte das vezes, se nós formos honestos, se nós fizermos uma introspecção, nós vamos perceber que nós não estamos com crise de fé, nós estamos com crise de crenças. Nós estamos começando a colocar em xeque, nós estamos começando a duvidar daquilo que nos foi ensinado a respeito de Deus. O problema nem é com Deus, o problema é com aquilo que aprendemos sobre Deus. E essa crise de crença nos leva a ficar mal, porque é diferente fé e crença. E tem pessoas que acham que ter fé é ter crença, é crer em Deus. E não apenas crer em Deus, mas crer nas coisas certas a respeito de Deus. O que é ter fé? É crer nas coisas certas a respeito do Deus certo. Isso é ter fé para muita gente. Imagine uma outra situação agora. Vem um irmão querendo se batizar. E nós vamos fazer o exame de batismo desse irmão. Aqui nós vamos batizar as pessoas que professam a sua fé. Então a pessoa vem querendo professar a sua fé, tendo consciência da fé que diz ter. E a pessoa vem aqui à frente e eu peço a ajuda de vocês. Eu falo, irmãos, vamos examinar essa pessoa que está querendo se batizar. E eu pergunto para ela, você acredita que há um só Deus? E a pessoa diz, acredito. E eu pergunto para ela, e você acredita que Jesus é o Filho de Deus? E a pessoa responde, acredito. E você acredita que esse Jesus, o Filho de Deus, morreu e ressuscitou fisicamente e está com Deus Pai? Acredito. Você acredita, para terminar, que esse Jesus haverá de voltar e julgar os vivos e os mortos? Acredito. Aí eu pergunto para vocês, podemos batizar ou não a pessoa que está aqui? Com base nas crenças, a pessoa crê em tudo que a gente crê. O problema é que essa pessoa pode ser o capeta, né? Pode ser o capeta materializado aqui diante de nós. Porque o que o Tiago diz no versículo 19, que nós acabamos de ler, é que crer em Deus, crer que há um único Deus, acreditar nas coisas que nós acreditamos, os demônios também acreditam e tremem. Porque fé não tem relação com crer nas coisas certas a respeito do Deus certo, crer nas coisas corretas. Fé tem a ver com confiança. Não basta só você acreditar, você precisa confiar, você precisa amar, você precisa ter desejo de se relacionar. Confiança. Tem um pastor que ele conta histórias, ilustrações do reino de Deus. Um pastor pentecostal chamado João Ribe Palharim. Eu não gosto muito das pregações dele, mas das histórias, das ilustrações que ele conta, eu gosto bastante. E ele conta uma ilustração, uma história, que um menino, um garotinho, um rapazinho, foi a uma exibição do campeão mundial de atravessar cabo de aço, um equilibrista. Então ele foi na exibição desse campeão mundial de equilibrismo e foi colocado um cabo de aço assim atravessando o abismo. E o cara no cabo de aço foi andando tranquilamente, e o menino vendo aquilo, e ele pensou, gente, esse cara é bom demais.
E o cara foi vendo a reação da plateia e o menino muito empolgado com o que o rapaz estava fazendo. E aí ele pediu assim, agora me traz um carrinho de mão. Trouxeram um carrinho de mão para ele. E ele foi andando, atravessando em cima do cabo de aço com um carrinho de mão. E o menino ficou maluco, o menino ficou doido vendo aquilo, empolgado, pensando, esse cara é o melhor do mundo, não tem para ninguém. E o cara, o equilibrista, viu a reação do menino e falou assim, você acredita que eu sou o melhor do mundo? E o menino falou, claro, não tem ninguém que chega aos seus pés, a calma como se atravessa, você é perfeito, você faz tudo certo. Aí o cara falou assim, me dá o carrinho de mão de novo. Pegou o carrinho. Agora vem aqui, sobe em cima do carrinho que eu vou te conduzir pelo cabo de aço. Aí o menino falou assim, não, peraí. Eu acredito que você é o melhor do mundo, mas eu não estou disposto a confiar a minha vida aos seus cuidados aí para andar em cima do cabo de aço. Uma coisa é eu acreditar que você pode, uma coisa é eu acreditar que você consegue, outra coisa é eu confiar a minha vida em seus cuidados. E nós fazemos isso com Deus. Nós sabemos que Deus é o maior do mundo, que Deus é poderoso, que Deus é grandioso, e nós cantamos das suas obras, e nós falamos dos atributos de Deus, e nós professamos a nossa fé em Deus. Só que quando Deus diz, então confia em mim, sobe aqui dentro do carrinho, deixa eu conduzir a sua vida. Espera aí, Deus. Uma coisa é eu cantar lá na igreja, uma coisa é eu falar das coisas que o Senhor já fez. Nossa, abriu o mar. Nossa, Deus salvou Daniel da cova dos leões. Deus é Deus. Mas uma coisa é eu cantar e falar sobre isso, outra coisa é eu me entregar totalmente aos seus cuidados. Aí eu não tenho coragem não. E nós vamos vivendo essa vida de profissão de crenças, mas sem confiança nesse Deus. Sem entrar dentro do carrinho e dizer, Deus me leva, me conduz. Inclusive eu vou dormir aqui dentro. Eu vou cochilar enquanto o Senhor vai cuidando de mim, enquanto o Senhor vai conduzindo a minha vida. Eu vou ficar aqui descansando nos seus cuidados, nos seus braços. Porque isso é ter fé. Mas você entendeu fé errado. Se, por acaso, você acha que fé é algo privado, particular seu. Fé é entre mim e Deus. Fé é aqui, eu e Deus, Deus e eu. É privado, é foro íntimo, tem a ver com a minha relação com Deus. É por isso que não é incomum nós ouvirmos frases assim, eu e Deus estamos bem, Lucas. Meu relacionamento com Deus está bem. O problema é o meu relacionamento com a Mariana. Aí que não está bom, não. O meu relacionamento com Deus está bem. O problema é o meu relacionamento com os meus filhos, que não está bem. A minha relação com Deus está ótima. O problema é lá no serviço, que tem um cara lá que eu já não converso com ele, tem uns 4 anos, e eu vou ter que trabalhar junto com ele. Minha relação com Deus está excelente. Só que você está com raiva de um parente, está magoado, não perdoa, não se relaciona. Nós achamos que a relação com Deus tem 2 variáveis, eu e Deus. Quando o Tiago vai nos mostrar aqui que a relação com Deus tem 3 variáveis. Eu, Deus e você. Eu, Deus e a minha esposa, eu, Deus e a minha família, eu, Deus e a minha comunidade, eu, Deus e as pessoas com quem eu trabalho, eu, Deus e a sociedade, eu, Deus e aquele motorista lento que está na minha frente, me tirando do sério. A nossa relação com Deus, a nossa fé em Deus, ela tem relação com os outros também, não é particular, não é isso de a fé é eu e Deus. Não, a fé envolve outras pessoas também. É o que o Tiago está dizendo aqui. Queridos, eu tenho muita dificuldade, já contei isso para alguns irmãos, eu sou o falso calmo. Porque a pessoa vai me conhecendo assim de princípio e pensa, o Vinícius é muito tranquilo, é muito calmo. Eu sou o falso calmo, porque às vezes eu fico muito irritado. Trânsito é uma coisa que me deixa muito irritado. E a Mariana sabe disso.
E às vezes eu vou trabalhar, não raras às vezes, eu vou trabalhar em Lagoa Formosa, né, trabalho lá, e indo para Lagoa Formosa está funcionando só meia pista, que eles estão cortando os pés de mango, eles estão fazendo alguma manutenção, e está funcionando só metade, aí fica uma fila de carro esperando, e os de lá passam, depois os de lá param e a fila de cá vai. E na maior parte das vezes eu já estou indo assim, né, o custo de chegar na escola a tempo. E aí quando para eu chego atrasado, e aí isso já vai me dando um nervosismo e uma irritação. Mas eu preciso entender que fé, servir a Deus, tem relação comigo, com Deus e com os trabalhadores da rodovia que estão lá uma semana fazendo aquele negócio e não acaba, mas tem a ver com eles também. Eu fico imaginando, às vezes, eu aqui cantando, como hoje, e um anjo chega para Jesus e diz: o Vinícius hoje está cantando bem, hein? E Jesus dizendo: ele está cantando bem, eu não sei, mas ele está cantando. E o anjo fala: mas olha lá o quanto ele está avivado, o quanto ele está assim, concentrado mesmo, e cantando e louvando. O Vinícius está mais avivado hoje, dá uma olhada lá, Jesus. E Jesus dizendo para o anjo assim: não, hoje ele está, eu quero ver amanhã, quando ele descobrir que os caras não terminaram o serviço na sexta-feira e a pista vai estar funcionando só metade amanhã também. Porque demonstrar avivamento, demonstrar fé, a gente demonstra no cotidiano, no dia a dia. Não é aqui na igreja, aqui é muito fácil, todo mundo bonitinho, limpinho, descansado, de forma geral. A gente ergue as nossas mãos, a gente canta, a gente louva e vai embora. A gente come no final, tá tudo ótimo, tá tudo excelente. O difícil é quando nós inserimos a terceira variável na nossa relação de fé. É quando vem um outro na nossa relação de fé, aí é que é difícil. Vou aproveitar que hoje eu estou contador de história e vou contar só mais uma. Teve uma vez, eu gosto muito de pão de queijo recheado. De carne, de frango, de linguiça, qualquer pão de queijo recheado. E eu gosto especialmente de um pão de queijo que tem numa padaria lá perto de casa. E eu fui comprar pão de queijo há uns dias atrás, esperando, porque é muito raro. Geralmente quando eu chego já está acabando ou acabou. Aí eu vou lá para comprar o pão de queijo recheado, e no dia que eu cheguei, tinha 4. Me marcou, eu lembro, tinha 4 pães de queijo recheado na vitrine. E a padaria é pequena, todas as atendentes estavam ocupadas, e eu pensando, alguém vai pedir esse pão de queijo, quer ver? E todo mundo atendendo, e aí ela perguntou para uma moça que estava antes de mim: mais alguma coisa? A moça já tinha pedido um monte de coisa. Mais alguma coisa? O que vocês acham que a moça pediu? A moça pediu: quero 2 roscas e 2 pães de sal. Eu pensei, nossa, é agora, é hoje. Só falta eu sou o próximo. É a minha vez e eu vou pedir o pão de queijo. E nessa hora, entrou um outro rapaz pela outra porta da padaria. Um filho de Belial. Entrou pela outra porta da padaria. E nesse momento, uma das atendentes desocupou e ela perguntou: quem é o próximo? E eu já estava lá. Mas o outro rapaz, não sei se não me viu, ou se ele achou que eu já estava sendo atendido, ou só me ignorou mesmo. Ele falou assim: sou eu. Me arruma esses pão de queijo recheado aí, por favor. Irmãos, é muito difícil ter fé na hora que o pão de queijo acaba, na hora que você está querendo mesmo o negócio. E logo na sequência, uma outra moça me perguntou: e para você? A vontade foi de falar assim: para mim? Mas, enfim, fé a gente demonstra nessas horas. Eu não demonstrei. Eu falhei na prova nessa hora. Mas é nesses momentos, é no dia a dia que nós temos que demonstrar fé, porque a fé tem a ver comigo, tem a ver com Deus, mas tem a ver com o outro. A fé tem a ver com a pessoa que chega para você dizendo: eu estou com fome, você pode me ajudar? A fé tem a ver com a pessoa que chega para você dizendo: olha, lá em casa acabou tudo, os meus filhos nem roupa têm, tem como você me ajudar? Tem como você fazer alguma coisa por mim?
A fé tem a ver com você passando, andando no trânsito e ver uma pessoa parada, tentando arrumar o carro, ou dar uma partida no carro, um tranco no carro sozinho, e você ir lá e parar para ajudar. A fé tem a ver com isso, porque fé não é só eu e Deus. O Tiago está falando, se você chega para a pessoa e diz, vai com Deus, Deus te abençoe, você não é homem de fé. Fé se move, fé faz algo por alguém, fé materializa alguma coisa. Fé tem a ver também com o outro, com quem precisa de nós. Mas em último lugar, você entendeu fé errado se você acha que fé é diferente, é outra coisa, é muito diferente de obras. Porque algumas pessoas vão dizer, nós temos que ter fé, mas nós também precisamos fazer obras. É um discurso bonito? É. Mas esse discurso ainda coloca fé e obras separadas. Nós precisamos ter fé, mas também precisamos fazer obras, como se fossem coisas separadas. Para Tiago não são. O Tiago está dizendo que fé e obras são a mesma coisa. Elas são unidas. Não é possível separar. Não tem como você desvincular esse processo. Se você tem fé, automaticamente você tem obras. Porque fé e obras são unidas. Ele coloca aqui, você diz que tem fé, você vai me mostrar a sua fé sem as obras, eu te mostro a minha fé com as minhas obras. Porque as obras são o rosto da fé. As obras são a materialização da fé. Se nós temos fé, logo nós temos obras, porque as coisas são automaticamente consequentes. Eu tenho fé, eu tenho obras. Não é possível eu ter um sem ter o outro. Não é possível eu ser exposto a Deus, exposto ao Evangelho, sem Ele produzir em mim obras. Hoje eu achei interessante o William, nós fomos almoçar na casa do meu sogro, da minha sogra, e o William chegou depois de todos nós. O William estava jogando bola. E ele estava jogando bola 11 horas, né, William? Foi seu jogo por aí. Assim, auge do sol quente. E é óbvio, por estar no sol quente, ele chegou com as marcas de estar no sol quente, com a cara mais vermelha e tal. Ficou claro que ele estava no sol, que ele tinha sido exposto ao sol. E ficou claro porque a pele dele estava avermelhada. Qualquer um aqui que já trabalhou no sol sem a devida proteção, qualquer um que já ficou muito tempo no sol, as meninas que correm, se você fica no sol, você vai se queimar. Não dá para você ser exposto ao sol sem a sua pele ficar vermelha, sem você se queimar. O que o Tiago está dizendo para nós é assim, ô camarada, se você não chega em mim com a pele vermelha, nem venha me falar sobre sol. Não quero saber os seus discursos sobre o sol se você não experimentou o que é estar no sol. Se você não tem as marcas de alguém que esteve no sol. Não venha me falar de evangelho, não venha me falar de reino de Deus se você não tem obras para mostrar. Se você não tem mudança de vida, se você não tem mudança de caráter, se não há algo nítido em você que reflita Jesus, nem venha me falar da sua teologia. Não quero saber dos seus discursos, não quero saber das suas teorias, porque o que me importa é o que você produz em obras. Porque essa fé que você diz que tem, mas não produz nada, é uma fé morta, não serve para mim, não serve para nós. Essa fé que é só crendice, essa fé que é só superstição, essa fé que não nos leva a nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de perspectiva nova. Fé nos leva a amadurecer, fé nos leva a um relacionamento, fé nos leva a vivermos diferentes por causa que nós fomos expostos a Jesus. Como que nós somos expostos a Jesus, expostos à luz do mundo, e isso não nos afeta de jeito nenhum? Como que nós somos expostos a Jesus e o nosso pecado não nos dói? E nós não choramos, nós não oramos por causa dos nossos pecados. Nós vamos vivendo a vida como se não fosse nada. Como que isso pode acontecer? Porque a fé verdadeira, a fé genuína, a fé viva, ela gera em nós uma mudança, uma transformação. O meu desejo, queridos, é que nós vivamos fé viva.
Porque fé morta, a fé da crendice, a fé dos movimentos, a fé é a unção do riso, é a unção do dente de ouro, é a unção dos 4 seres. Esse tipo de coisa não muda nada na vida de ninguém, não faz nada por ninguém. O que nós precisamos é da fé que altera quem nós somos, a fé que muda quem nós somos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e nos faça ser uma igreja, uma comunidade de fé, mas fé viva. Não uma fé que a gente só levanta a mão aqui e adora aqui, e a hora que começa a semana o pau vai quebrar e a gente entra no ritmo e quebra tudo também. Que sejamos pessoas que vivem a fé na rotina, no dia a dia, no cotidiano, para a glória de Deus, refletindo a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você, se você puder ficar de pé para nós orarmos e encerrarmos esse momento. Deus Santo, nós te bendizemos, Senhor. Sabemos quem Tu és. Sabemos que não há outro igual a Ti. Sabemos que nós não temos a quem recorrer. Nós não temos outro lugar para ir, outra pessoa em quem confiar, senão o Senhor. Nós sabemos da Sua grandeza, da Sua bondade, da Sua soberania. Sabemos de tantas coisas, Senhor. Mas saber não é ter fé. Ajuda-nos na nossa falta de fé, Senhor. Porque tantas vezes nós sabemos e continuamos sem nenhum tipo de mudança. Nós vamos acumulando conhecimento e nada muda nas nossas vidas. Senhor, leva-nos a uma fé operante. Leva-nos a viver uma fé viva, uma fé que nos modifica, uma fé que altera o nosso íntimo, Senhor. Uma fé que nos converte ao outro, uma fé que percebe que há outro nessa equação. Uma fé que não é isolada, mas uma fé que considera outras pessoas, que se importa com outras pessoas e que demonstra obras, amor, solidariedade. Nos ajude, Senhor Deus, nos encha dessa fé, essa fé que se importa, que cuida, que perdoa, que libera graça. Ajuda-nos a ser uma comunidade de fé viva. E que as pessoas que entrarem aqui percebam essa vida que vem do Senhor e opera em nós. Essa vida que extrapola o domingo e derrama na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E nos leva a viver uma vida constante, rompendo em fé de verdade no Senhor, agindo no Senhor. Que o Senhor nos dê essa consciência de que o Senhor está operando, o Senhor está fazendo. Agora nós precisamos fazer, nós precisamos agir, nós precisamos nos mobilizar na direção das pessoas que precisam. Nos dê essa consciência de fé, Senhor. E que ninguém chegue até nós necessitado e vá embora apenas com uma oração. Que nós sejamos resposta para as necessidades das pessoas. Que nós sejamos resposta para as angústias das pessoas. Usa a nossa vida, Senhor. Usa a nossa vida para abençoar, usa a nossa vida para prover, usa a nossa vida para curar, usa a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que a graça do Senhor esteja sobre nós. E que a nossa semana seja repleta de fé viva, que transmita a graça, a bondade, o amor do Senhor. Que o Senhor nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.